Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna. Eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar um pouquinho de como está sendo a minha experiência com essas 2 primeiras semanas de uso da nova canetinha chamada Osive. Eu comentei num post no Instagram de uma médica que eu estava procurando e tudo mais, e algumas pessoas vieram no meu particular perguntar como está sendo essa minha experiência, e eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com quem mais tiver interesse. Antes de falar da canetinha, eu quero dar um breve contexto sobre como eu cheguei, à decisão de tomar canetinha. Há mais ou menos 2 anos eu engordei cerca de 20 quilos, então eu pesava 50 quilos e eu passei por todo um processo de depressão, tomando remédios, enfim, tendo uma rotina totalmente fora do esperado para que eu tivesse uma saúde corporal adequada, e isso me levou também ao ganho de peso de forma excessiva e outras consequências que já vieram do peso, tá? De lá pra cá, eu até tentei alguma questão de atividade física ou algo do tipo, mas eu confesso que me faltava até motivação para poder fazer atividade física. E aqui eu não quero entrar no mérito sobre questões psicológicas e tudo mais. Eu vou colocar fotos minhas de antes de eu engordar. Eu já estava com depressão e eu estava, eu acho que com menos de 50 quilos. E uma foto depois, assim, uma dos máximos de peso que eu obtive, para vocês verem como a diferença ela é gritante, tanto visual e quanto para mim em relação à balança. Falando especificamente sobre o Osive, eu comprei há 2 semanas atrás, quase 3 semanas atrás. Hoje é dia 29/6. Eu comecei a tomar o Osive, foi numa quarta-feira, deixa eu pegar aqui certinho para vocês, foi no dia 17. Eu já tinha tomado o Mounjaro no final do ano passado e eu comprei a cartela, a caixinha deles que vem com 4 canetas já com as dosagens certas. Eu confesso que eu amei usar Mounjaro, assim, de efeitos colaterais negativos eu tive pouquíssimos, quase nenhum. Não tive enjoo, não tive dor de cabeça, não tive nenhum outro tipo de resposta biológica, assim, ruim visivelmente. Muito pelo contrário, eu senti que teve um efeito até em termos de comportamento, de pensamento muito melhores. Eu reduzi o quanto eu de fato comia naquela época, mas foi só um mês ali de uso. Confesso que por negligência, por investimento, eu não segui com a canetinha, mas ela me trouxe, por exemplo, uma mudança de comportamento no uso do açúcar. Então hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar, tem que ser com adoçante. Mudou meu paladar, eu diria isso, tá? Na época eu cheguei a perder 3 quilos em um mês, que eu acho que foi uma redução importante, significativa para mim, no que eu esperava. E isso me motivou a querer continuar com a canetinha, mas eu não achava que o preço estava muito doce para que eu fizesse ali um uso contínuo. Eu deixei de tomar e aí eu ganhei o peso que eu tinha perdido, ganhei um pouquinho a mais. E aí isso tem algumas justificativas médicas, né, para esse ganho de peso pós-canetinha, que eu também não vou entrar no mérito nesse vídeo, tá? Então, quando foi no dia 17, eu tomei a minha primeira dose da Osive. A minha primeira dificuldade foi de saber calibrar na caneta a quantidade certa. Você tem que ir girando e contando os barulhinhos, enfim, os risquinhos da caneta. Só que aquilo não é uma coisa muito... Para quem tá acostumado com talvez Mounjaro, com a expectativa do Mounjaro, não é um negócio tão certo, né? E eu tinha uma dosagem para tomar que era de 0,25. Eu girei lá, contei as quantidades que deveriam dar 0,25 e fiz a aplicação da canetinha. Confesso que eu não senti alteração de nada, nem da vontade ou não vontade de comer doce, comer mais comida. Eu adquiri compulsão alimentar depois do processo de depressão e eu tinha um comportamento totalmente diferente antigamente. Então, se eu tava ali numa correria, num estresse, em alguma coisa assim muito importante, eu deixava de comer, por isso eu era extremamente magrinha. E aí, depois de todo um processo ali de depressão, eu passei a comer, descontar na comida, né? O conforto, enfim. Acontece que na primeira semana de Osive, eu me senti normal. Zero efeitos. Eu achei até estranho, porque eu me lembro de como foi, pelo menos a sensação, não vou dizer assim psicológica, mas a sensação mental que eu tinha com o Mounjaro, e com o Osive eu não tive. Então eu continuei comendo, eu via doce, oportunidade de um chocolate aqui, um bolo ali, e tava tudo ok, obrigada. Quando foi no dia 24, eu falei, não, eu acho que eu coloquei a dose errada.
vou pesquisar aqui milhões de vídeos, ao invés de falar com o médico, tá? Começa aí o meu primeiro erro. Eu achei um único vídeo dentre milhares que de fato ensinava a contar as canetinhas, tá? E o que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, caso você saiba quantos tracinhos deve contar. Eu estava contando 18 risquinhos para dar 0,25 da dosagem. E aí eu falei, poxa, 0,25, eu acho que eu tinha que tomar mais. E aí eu fui e contei risquinhos para dar 1 miligrama, micrograma, 1, né? Vocês vão me entender. E fiz a aplicação da dosagem. Isso foi numa quarta. Dormi super bem, acordei quinta-feira super bem, fui almoçar. Não almocei muita coisa, até porque eu já tinha dado umas beliscadas em algumas comidas, quitutes, alguma coisa, um docinho. E aí eu almocei pouco, mas eu me senti muito cheia, muito estufada, assim. E minutos depois, 1 hora depois, assim, eu já comecei a sentir um enjoo, uma náusea, e ela foi ficando forte, forte, e veio uma dor de cabeça, que não era só uma dor de cabeça, era uma enxaqueca. Dali pro resto do dia foi só ladeira abaixo. Me senti extremamente mal. Durante o trabalho, eu tava no escritório, eu lembro que eu fiz uma pausa assim de uns 30 minutinhos, sentei num puff que tem lá na empresa onde eu trabalho e tentei assim dar uma relaxada para ver se aquela sensação passava. Tomei Dramin, não passava 100% enjoo. Tomei remédio para enxaqueca, não passava dor de cabeça. Eu segui assim na rua, né, fazendo as coisas que eu precisava fazer. Depois do trabalho, peguei meu filho, levei pra natação. Eu sei que fui parar em casa, era umas 8h30. E eu cheguei assim, mal. Eu só não vomitei porque eu acho que eu ficava me segurando demais. A sensação de vomitar, ela é ruim, mas eu sabia que se eu vomitasse seria melhor. Passado isso, eu fiquei como se fosse com a garganta entalada de comida, como se eu estivesse super farta, super cheia durante todos esses dias. De lá pra cá eu não consegui comer mais na quantidade que eu comia, só de pensar em algumas comidas, zero vontade, dá até uma coisa meio assim embaraçosa. Lembra muito sintomas de grávidas, né? Não estou grávida, tenho certeza disso. E não tive mais dor de cabeça, mas literalmente o ato de me alimentar, ele mudou drasticamente. De ontem, por exemplo, eu só consegui comer um pouquinho de carne com um pouquinho de arroz, assim, nada de bebida junto. Não estou conseguindo tomar muita água, porque eu acho que qualquer coisa que entra me dá aquela sensação de que tá na garganta, assim, de que eu já tô no limite da comida que eu deveria ingerir. E eu tive que reduzir também a quantidade de água, porque até tomar água parece que me deixa muito estufada. Eu confesso que essa não é uma sensação boa, pelo menos pra mim, eu não sei a experiência de outras pessoas com canetas parecidas, né, o Ozempic, o Igor e assim por diante. Eu sei que é uma sensação muito estranha, muito ruim, tá? Não me sinto confortável, mas eu não vou parar por aqui. Porque eu sei que eu meio que saí do 8 pro 80, e aí quarta-feira, quando for a próxima dose, eu quero reduzir de novo e ver como é que eu vou me comportar. Não sei se é porque eu tenho comido pouco, mas também eu senti que o meu intestino tá mais preguiçoso, então eu fiquei 2 dias sem evacuar, coisa que não é normal pra mim. Eu considero que eu tenho um intestino muito bem regulado, dias que às vezes eu vou 2 vezes no banheiro, dessa vez eu tô 2 dias sem ir no banheiro. Mas eu imagino que também é porque eu reduzi a quantidade de ingestão de alimentos, de comida que eu tenho feito, né? Em relação ao peso, vamos lá. Eu comecei todo esse processo, depois eu tô gravando com o meu celular, mas depois eu vou confirmar certinho e vou colocar aqui na tela. Eu saí de 70, 71 quilos pra 69 alguma coisa. Eu perdi 1 quilo só até agora. E o que eu imagino, tá? Eu não tô aqui pra dar certeza de nada. É que na primeira semana eu até tava fazendo uma atividade física em casa mesmo. E pode ser que eu tenha ali perdido massa gorda, ganhado um pouquinho de massa magra e tudo mais. Mas eu acho que eu também tô com um leve inchaço ali, retenção de líquido, até porque eu não tô tomando muita água. E eu acho que esse é um processo também de perda natural e tranquila. Muito entre aspas, tranquilo, tá? Por quê? Tem uma médica dermatologista que eu faço um trabalho para ela e ela já me falou que o saudável é a gente perder ali em torno de 4 quilos por mês pra gente não ter um processo de flacidez muito agressivo. E eu já tenho 37 anos. É óbvio que o meu medo é emagrecer e ficar só a pelanca. Obviamente que se eu tiver que perder muitos quilos, eu vou ter que lidar com esse dilema da flacidez, mas eu quero lidar da melhor forma possível e no menor impacto possível, tá?
Então a minha meta é perder em torno de 4 quilos ali por mês, para dar tempo do meu corpo respirar, entender esse processo e seguir assim, enfim, se Deus quiser, uma retomada do meu peso de forma mais saudável. Se você quer saber um pouco mais sobre todo esse processo, tem alguma dúvida, algo que eu não falei sobre a minha rotina com o Ozivy, pode mandar aqui nas perguntas, né? Manda o seu comentário, vai ser um prazer respondê-los. Fiquei até feliz que eu só comentei num post no Instagram e as pessoas vieram me procurar. Isso é sinal de que mais pessoas têm interesse e precisam até desse processo de emagrecimento, tá? Eu não acho que usar caneta é um gol de mão, principalmente quando a gente fala de obesidade, de doenças que são relacionadas ali ao ganho de peso, e muitas das vezes a gente precisa de um estímulo. E eu espero que você faça um uso de forma adequada, saudável e com acompanhamento médico, tá? Sim, eu fiz exames antes de começar a tomar caneta. Acho que o erro foi mais meu em não seguir as instruções corretas iniciais passadas pelo médico e também, assim, não ter ido fazer uma segunda pergunta. Poxa, olha, tô meio confusa aqui e fui procurar vídeos na internet para entender como que usa, mas dada a experiência, espero ajudar outras pessoas também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha com outras pessoas que também estão na dúvida se usam ou não o Ozivy no dia a dia. Um beijo!